O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala dessas 2 maneiras de ver a Jesus. Ver a Jesus, como diz aqui na carta de São Paulo aos Coríntios, conforme a natureza humana ou segundo a carne, e ver a Jesus segundo o Espírito, segundo a criatura nova que surge da ressurreição de Cristo, da sua ascensão ao céu e da vinda do Espírito Santo sobre a sua igreja. Jesus diz a Maria Madalena: não me segures, não me retenhas, porque eu não subi ao Pai. Cristo precisa subir ao Pai para estar perto de cada um de nós. Ele precisa subir ao Pai porque é subindo ao Pai que Ele vai enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos, para que eles possam reconhecer a Jesus Cristo. Maria Madalena foi ao túmulo, Jesus falou com ela e ela, no princípio, não o reconheceu. Pensou que era um jardineiro, porque com ela aconteceu o que acontece com todos aqueles que se encontraram com Cristo ressuscitado. Não conseguiam reconhecer. Por quê? Porque conheciam Jesus pela memória que tinham dele. Uma memória de Cristo, da vida mortal de Cristo. Então, Cristo ressuscitado não é reconhecido porque tem uma forma nova de existência, uma forma nova. São Paulo diz: assim como a semente é diferente da planta crescida, assim somos nós vivendo na carne em comparação com a nossa vida de ressuscitados. Não tem comparação uma coisa com a outra. E você só pode reconhecer
a Cristo ressuscitado se você tem o seu Espírito, se foi derramado sobre ti o Espírito de Deus. Aí você pode reconhecer. Aí a igreja reconhece que Cristo continua conosco por meio dos seus sinais. Ele nos dá uma vida nova, nos gera de novo no batismo, nos alimenta na Eucaristia, nos pastoreia na figura dos sacerdotes, nos cura no Espírito, por meio da confissão, o corpo, por meio da unção dos enfermos, nos configura a Ele, como servidor, como esposo da sua igreja, seja na ordem, seja no matrimônio. Então, só quem tem a experiência do Espírito Santo pode dizer: o Senhor está vivo, eu vi o Senhor vivo, eu sou testemunha de Cristo vivo, porque eu tenho a experiência direta de Cristo vivo. Para a gente ter a experiência de Cristo vivo é só mediante o Espírito Santo, que nos faz reconhecer a Cristo. Maria queria segurar, reter a Cristo ali perto do sepulcro. Quantas pessoas na igreja ainda querem reter a Cristo junto do sepulcro? Porque querem ver em Jesus um personagem do passado. Aquele homem que há 2000 anos atrás teve um bonito sonho de um mundo novo, de uma nova sociedade, fez um projeto, fez um grande plano, sonhou o sonho mais bonito que alguém é capaz de sonhar. E hoje nós lembramos dele e tentamos realizar o sonho que ele há 2000 anos teve, o projeto que ele deixou para nós. Esse é o Cristo que ficou ali no sepulcro, que virou personagem histórico, que virou alguém longe, e a Sagrada Escritura nos diz como esses anjos, junto do sepulcro: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E é isso que Maria Madalena faz a experiência e transmite: o Senhor está vivo, eu vi o Senhor, eu fiz a experiência de Cristo. E nós fazemos a experiência de Cristo e podemos testemunhar a Cristo, não só porque temos a experiência dele na oração, nos sacramentos, na vida da igreja, como nós mesmos nos tornamos testemunhas porque vivemos a vida de ressuscitados. Vivemos a vida dessa criatura nova. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Bem, então é isso. E quando nós vivemos naquele que morreu e ressuscitou, o amor dele, como diz São Paulo aqui, o amor de Cristo nos pressiona, nos leva, nos dá pressa para anunciar. E nós anunciamos Cristo não só com palavras, mas com a nossa vida de ressuscitados, ainda, mesmo que nós vivamos na carne, ainda vivamos na nossa vida mortal, mas já vivemos e podemos viver uma experiência de ressuscitados, porque experimentamos que nós vivemos em Cristo e Ele vive em nós. E essa, irmãos, irmãs, esse é o grande anúncio, esse é o Evangelho, esse é o motivo da nossa alegria. Cristo morreu e ressuscitou por nós, para que nós vivamos nele e Ele viva em nós, e assim nós possamos anunciar ao mundo o seu amor infinito. Peçamos a graça de ser apóstolos, como Maria Madalena foi apóstola dos apóstolos, por intercessão dessa santa
tão querida e tão amada por toda a Igreja.